autodescrever? Nunca fiz isso, gente. Bom, eu sou a Camila, sou uma mulher branca cis, cabelos ruivos, compridos, quase até a cintura. Estou com uma blusa cinza de manga comprida, uma saia azul marinho e um tênis marrom. Também uso óculos tipo gatinho, marronzinho também. E, bom, eu super agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse palco gigante com todos vocês. E hoje a gente vai falar de marketplaces, né? Mas não da forma mais tradicional. Vamos falar como design é uma ferramenta uma ferramenta estratégica, né? Do design que vende, do design que retém e impulsiona os resultados. Eu também quero compartilhar com vocês alguns cases reais de marketplace. Eu trouxe 4 hoje, mas eu tenho vários em todos os bolsos possíveis e imaginários, né? Então, esses 4 eu participei muito próximo, ajudei a escalar desde o início, tendo um impacto direto, né? E sempre baseado em design e em dados. Deixa eu pegar meu negocinho aqui. Então, quando a gente fala de um design ruim, ele custa caro, né? E por quê? O impacto de um design mal pensado, ele nem sempre é visível de imediato, né? Mas ele se acumula ao longo do tempo. Um botão que não chama atenção, uma informação que é mais difícil de encontrar, um campo que gera frustração, tudo isso cria microbarreiras que podem ir afetando o desempenho do seu marketplace. Esses pequenos atritos, eles viram o abandono de carrinho, a desistência do cadastro, a frustração do vendedor, né? E aí a conta vem, né? Menos vendas, menos engajamento, menos receita. E um bom design é aquele que dissolve os obstáculos antes mesmo do usuário perceber. E é muito comum a gente ver os times focando muito no visual, né, deixando tudo muito bonito. Isso até atrai muito, na verdade, mas ele não garante a conversão, né? Então, a simplicidade que elimina o atrito leva o usuário sempre ao próximo passo sem muito esforço. E é isso que a gente quer, que ele chegue lá no final, que ele converta, né? Então, o que a gente realmente quer é que a gente crie um vínculo, é a relevância, é o design, é a conversa, né, com a dor e o desejo do usuário que está ali. Então, esse tripé de bonito, de simples e relevante é o coração de um design estratégico e orientado aos negócios. Então, quando a gente fala no e-commerce tradicional, a gente está sempre pensando em quem compra, né? Mas aqui no Marketplace, ele não é um e-commerce comum. A gente tem, no mínimo, três personas. E a gente tem que equilibrar todas essas dores e todos esses desejos. Então, ao mesmo tempo que eu preciso dar para o vendedor facilidade e visibilidade, eu preciso oferecer para o cliente final confiança e agilidade, e também para o time interno, que precisa ter muita eficiência, né? Então, se você ignora qualquer um desses, o ecossistema ele quebra, né? Então, o design ele precisa funcionar como um conector de mundos, como uma inteligência, né? Com empatia e também com fluidez. Então, esse aqui é o primeiro case, né? É um marketplace global de colecionáveis. Ele é um dos maiores repositórios de produtos colecionáveis do mundo, né? Então, a gente está falando aqui de 1,2 bilhões de SKU, sim, bilhões, né? E tem um cabelo aqui me incomodando. E eles são administrados por 150 mil sellers. Esse site está em 7 idiomas, ele está em 13 moedas diferentes, né? Então, a gente pode ver que há uma complexidade aqui é brutal, né? Então, quando a gente fala de uma base global de produtos, um catálogo que ele está completamente descentralizado, eu tenho que atender diferentes legislações, porque alguém que está no Brasil está comprando de alguém que está vendendo no Canadá, alguém que está vendendo no Japão, alguém da Alemanha está comprando, né? Então, ele também é cross-border. E eu tenho que ter pagamentos locais e encaixar tudo, né, em moedas e nos idiomas. Então, o desafio aqui ele foi criar uma experiência muito fluida, rápida e intuitiva, sem comprometer o poder da personalização e sem também perder a alma da plataforma, né? Esse aqui é um site que ele já tem 20 anos. Ele começou como um repositório, um repositório assim, de discos, né? Como você fala assim, essa aqui é a minha coleção, como é que você mostra a sua coleção para quem está do outro lado da tela? Então, ele começou assim, e aí ele foi evoluindo até ele virar um marketplace, um business.
E esses números, eles escancaram os problemas, né? Então, apenas 30% dos pedidos, eles são pagos na primeira semana, não é nem imediato. Eu fecho o pedido e depois, num segundo momento, eu volto e eu pago. Isso afeta o fluxo de caixa, né? Esses pedidos, eles não têm validades, eles não expiram. Então, uma vez que eu, usuário, coloquei um pedido, ele pode ficar lá por semana, por meses e voltar para pagar depois ou nunca. Isso trava o estoque do seller, também gera incerteza, o seller não sabe se ele vai vender aquilo ou não, né, se o cliente vai pagar ou não. E também não tem integrações com os lojistas. Então, 20% dos pedidos ele tem quebra de estoque, ele tem a ruptura. Porque ele vende online, quando ele vai pegar lá, ele já não tem. E como são usáveis, colecionáveis, ele é muito único. Então, se ele não tem aquele SKU específico, ele realmente não tem. Né? E, além disso, né, quando a gente começou a entender o problema, porque assim, atacar e fazer uma migração de um marketplace global nessas proporções é suicídio. Eu preciso fatiar isso, eu preciso entregar em partes. Né? Então, o que aconteceu? A gente falou assim, de onde vem? Onde está concentrado a maior parte da receita? Então, a gente entendeu que 80% dessa receita vem apenas de 7 países. Então, a gente falou assim, tudo bem, eu não preciso ter todas as moedas, eu não preciso ter todos os idiomas. Né? Desses 7 países, 4 são de língua inglesa, então já me reduz muito os idiomas que eu preciso trabalhar. Né? Certamente eu preciso ter o dólar americano como moeda base, euro e o dólar canadense. Então, assim a gente começou a construir uma jornada mais robusta. E, quer queira, quer não, isso aqui é, de fato, a página de checkout, é o carrinho da loja. Né? Então, o maior gargalo, ele é o checkout, sem a maior sombra de dúvida. Né? Então, quando eu adiciono produtos de múltiplos vendedores, eu crio essas caixas. Né? Então, é uma caixa por vendedor. E você vê que tem vários botões verdes ali, vários botões de compra. Eu não consigo colocar um pedido com todos os produtos de todos os sellers ao mesmo tempo. Se eu tenho 3 sellers diferentes, com um produto de cada um, eu preciso clicar 3 vezes no botão de compra. Mas não é só clicar 3 vezes. Eu clico no primeiro, eu vou para a próxima página, preencho meus dados, concluo essa compra, volto para o carrinho, faço tudo de novo. Então, o usuário ele fica em círculo. E aí, depois ele fala, tá, então depois eu pago o primeiro. E aí ele não esquece de pagar o primeiro, porque ele já fez isso 3 vezes, então ele colocou 3 pedidos, está segurando no mínimo estoque de 3 SKUs, mas ele ainda não fez o pagamento de nenhum. Né? Então, é uma dor para todos os lados. Para o usuário, porque isso aqui não sei, é horrível. E para o vendedor, que também tem um painel bonito igual do lado dele, com todos os pedidos. E também, eu acho que para a administração do marketplace. Né? Então, uma coisa que eu falar, quando eu perguntei para eles, qual é a sua conversão? Eles falam, mas em que passo? Eu falo, mas como assim em que passo? Né? Tipo, não, porque a gente tem a conversão do fechamento do pedido, a gente tem a conversão do pagamento, a gente tem a conversão do envio. Aí eu falo, caraca, tá difícil, né? Tipo, é uma loucura. E aí, então, suponhamos que eu fechei aqui o pedido. Aí eu recebo este e-mail com um botão de checkout que vai me levar para aquela página, para eu fazer o pagamento. Então, se eu fiz a compra de 3 vendedores diferentes, eu recebo 3 e-mails diferentes. E, como a maioria das pessoas usa um Gmail e hoje todo mundo agrupa, eu vou ver o último, eu não vou ver o primeiro. Né? Então, eu acabo pagando por um, achando que eu paguei por todos. E aí, enfim, é tudo muito confuso, é tudo muito um em cima do outro, é uma bola de neve, isso só vai crescendo. Né? Então, outra maneira de pagar, se o comprador quer muito aquele produto, ele vai lá no Minha Conta, aí ele tem os pedidos divididinho com o botãozinho de pagar que vai levar para aquela página de checkout. E não contente, nessa página de checkout eu tenho 3 botões do PayPal. Né? Então, eu tenho o PayPal Now, o Pay Later, que é como se fosse um pagamento em parcelas, né? E tem um cartão de crédito, que ele abre um formulário gigante para você colocar os dados do seu cartão de crédito. Então, ele não é nada intuitivo. E me abisma muito como é que essa empresa conseguiu sobreviver até agora e ter esse monte de números e um monte de gente usando. Porque o produto ele é muito exclusivo. Né?
E aí, então, a gente começou a fazer uma migração. Estamos com 18 meses de projeto. É bastante, porque isso aqui é uma besta, né? Uma coisa monstruosa. Mas a gente tem uma nova jornada, ela é unificada, ela é simples. A gente conseguiu até simplificar o pagamento para o vendedor, porque aqui, se eu voltar aqui meu exemplo são os dois pedidos, eles são em dólares americanos. Mas se eu tenho um vendedor da Europa, um dos pedidos é em euro, o outro é em reais, o outro é em dólar. Então, é sempre baseado na moeda do vendedor. Então, eu, comprador, eu estou pagando em várias moedas. Então, na nossa nova jornada, a gente unificou isso na moeda do comprador. Então, se eu estou no Brasil e este marketplace opera em real, eu vou ver todos os pedidos convertidos para reais e eu vou conseguir pagar isso na minha moeda local. Então, eu já não pago IOF, né? Já é um a mais para mim. E a gente também conseguiu trazer previsibilidade para o seller, a gente conseguiu trazer integrações para eles, a gente resolveu, num primeiro momento, muitas dores, né? E infelizmente, como ele ainda não está publicado, a gente está em vias de, eu não posso trazer nada, ainda é confidencial, mas é um case muito legal. É um cliente que eu gostei muito de trabalhar. O segundo case é o Mercado Aventura. Esse, quando eu me aventurei a empreender, lá em 2013. Então, eu e meu marido, que na época era namorado, a gente jogava muito airsoft, paintball, e a gente tinha nossos equipamentos em casa. E depois de um tempo, você sempre quer comprar outro, você quer evoluir, mas você não quer ficar com aquele guardado em casa. Você quer vender e comprar outros, né? E aí a gente tentou vender no Mercado Livre, e a gente foi censurado. A gente não podia vender no Mercado Livre. E aí a gente tentou vender em vários lugares. A gente tentou vender via Marketplace Facebook. Também não conseguiu. Porque quando você põe uma foto, é uma arma, né? E aí você não pode anunciar arma, você não pode fazer nada. E a gente decidiu que a gente ia criar o nosso próprio marketplace, né? E começou com o marketplace C2C, que é o Customer to Customer, com a ideia de vender os usados, né? Então, eu vendo o meu usado e eu compro o usado dos outros, né? Só que aí a gente também tem um outro porém. A gente não pode fazer anúncio. O Google, Facebook, Meta, é um produto censurado, eu não posso. Então, eu tinha que escalar o meu negócio com 0 mídia paga, né? Então, o que eu foquei muito? Em UX e SEO. Então, quando a gente veio trabalhar o nosso design, isso aqui é o mockup da página de produto, né? Então, onde é que era o nosso diferencial competitivo? Como é que eu apareço no Google, né? Então, eu preciso de dados estruturados, eu preciso de imagens muito boas, eu preciso ter, enfim, estratégia, né? Então, a gente focou muito na ficha técnica completa, porque quem joga, quem está buscando produtos mais profissionais, produtos melhores, ele sabe muito o que ele está buscando. É um nicho muito específico e as pessoas são muito exigentes, né? Então, a gente, com a ficha técnica, com a arquitetura da informação, algo que foi muito pensado, todos os snippets de SEO em ordem, no lugar certo, todos os tagueamentos, a gente conseguiu fazer um fluxo de cadastro super simples, né? Então, para quem está vendendo, para quem está comprando, e a nossa conversão era de 3,7 logo no começo, né? Isso aqui é muito difícil. A gente que trabalha com e-commerce, a gente sabe o quão difícil é alcançar esse tipo de conversão no começo. Nosso ticket médio era de R$700, ele sempre foi um ticket médio muito alto desde o começo, né? E aí, com isso, a gente começou a atrair lojas, né? Então, os lojistas queriam vender dentro da nossa plataforma. E aí eu tinha um problema número 2, eu precisava fazer a integração com esses lojistas. Mas aí era um problema bom de resolver, porque a gente estava crescendo. E a gente foi, então, desde 2013 até 2018, e um fundo de investimento ele veio e ele comprou o nosso marketplace. Eles também tinham eles estavam querendo fazer algo muito parecido, e a gente já tinha algo que era consolidado, né? E aí eles usaram, inclusive, a nossa plataforma, isso aqui foi uma plataforma desenvolvida do zero, um código próprio, também para sex shop, porque é um outro produto que também não pode fazer mídia paga, né? Então, isso aqui já estava todo pronto para converter com SEO. E aí, então, foi assim que a gente usou o design,
os dados e a tecnologia a nosso favor para poder ter um negócio que é escalável, sustentável e lucrativo. Meu case número 3 é o Compra Certa. Não sei, quantas pessoas conhecem o Compra Certa aqui? O Compra Certa, ele é um clube de compras da Whirlpool. A Whirlpool é a dona da Brastemp, da Consul, do KitchenAid e do Compra Certa, né? E ele começou exclusivamente para colaboradores, né? Era uma loja fechada deles para o colaborador, que vendia com bastante desconto, para parceiros e para convidados. Hoje ele já está mais aberto, mas ele começou com essa ideia de ter um clube mais VIP, né? Então você tinha bastante desconto. E a proposta era, de fato, oferecer vantagens reais num ambiente fechado e com foco em fidelização e na experiência, né? Então, com as marcas, né? Começou muito com as marcas próprias da Whirlpool, depois ela foi expandindo e trazendo outras marcas de mercado. E antes da migração, o Compra Certa ele enfrentava os desafios super típicos de uma plataforma legada, né? As páginas são lentas, a comunicação é pouco intuitiva, a jornada ela tem muita fricção, né? Então ela mais afastava do que ela encantava, e nem os próprios colaboradores queriam comprar lá dentro, mesmo com o desconto que eles tinham, né? Porque era muito ruim. Então, e esse design ele também não reforçava. Eu tentei achar aqui um print da página do site antigo, mas eu realmente não consegui. Isso a gente está falando de 2012, né? Eu não achei. Mas assim, o design ele não reforçava essa proposta de exclusividade, de experiência, né? Então ele parecia muito um e-commerce comum e ele não trazia a proposta real de valor, né? Então, e por que a Whirlpool criou esse Compra Certa, né? Então, não apenas para vender. Sim, eu tenho produtos de remanufaturados ali dentro, com preço muito mais barato. Eu tenho produtos que sofreram pequenas avarias dentro da própria fabricação. Então, um arranhãozinho na porta que eu não posso vender para o consumidor final, ele vende dentro do clube com desconto. Mas ele também criou isso para testar, né? Para aprender e para gerar um valor estratégico. Então, é um canal direto da empresa, que ela visa fidelizar o usuário, melhorar as margens de venda e ter um laboratório vivo para lançar novas campanhas, novos produtos, de fato, para testar e aprender, né? Então, eles queriam um design que traduzisse essa proposta de exclusividade, juntando a segurança, a confiabilidade, né, e essa sensação constante de estar num ambiente mais premium e exclusivo. Então, além dos preços diferenciados, né, o clube ele também oferece um acesso antecipado a lançamentos, fretes promocionais, até alguns conteúdos educativos, né? E a empresa ela pode fazer uma parceria com eles, né, e trazer isso como uma vantagem para o colaborador. Então, muitas empresas têm essas parcerias, né? E a nossa migração para a Vtex durou apenas 5 meses. Foi uma migração super rápida, porque a gente jogou tudo fora e começou do zero. E também a gente trouxe uma jornada muito enxuta, limpa, responsiva. Então, é mobile first. Né? Não tinha, a plataforma antiga nem responsiva ela era. Eu não conseguia acessar pelo celular. E com um reforço visual da exclusividade. Então, não sei se vocês repararam, aqui esse aqui era o logo antigo, quando a gente começou. Então, após a migração, eles também fizeram um rebranding. Então, tem uma nova comunicação, uma nova cor, uma nova marca, né? E a gente trouxe tudo isso dentro desse design. Então, reforçando essa exclusividade desde o login até o checkout, né? Então, esse projeto ele não era apenas só sobre design, mas também para criar essa sensação de pertencimento com confiança e simplicidade que a plataforma antiga não trazia, né? Então, esses eram os pilares da experiência que eles queriam trazer para o cliente. E aqui alguns resultados, né? Então, temos 450 mil usuários cadastrados, entre os usuários que entram espontaneamente na plataforma e aqueles que são funcionários das empresas parceiras. Temos 180 empresas parceiras que estão ativas na plataforma. E a conversão, antes era de 2,6, ela foi de 4 para 4,2. E também o ticket médio subiu de 890 para 1.150, né? Então, é um case claro de design e arquitetura
que impactam a experiência desse usuário e que alavancam o negócio. E, por último, meu último case é a Kanui, né? Então, aqui é um case onde a gente errou muito antes de a gente acertar. Que ali eu contei tudo que a gente fez de bonitinho, que a gente acertou, que deu certo. Aqui deu errado. Né? E eu acho que também é legal a gente trazer onde a gente erra, porque é onde a gente mais aprende. Né? Então, esse daqui, eu falo com muito carinho, porque eu fiquei muitos anos, mas assim, no começo a gente errou na experiência tanto do comprador quanto do vendedor. Então, a Kanui era um B2C normal, um site que vende, eu tenho meus produtos próprios e eu vou vender para o consumidor final. E nós decidimos virar um marketplace para ampliar a nossa gama de produtos sem precisar investir em estoque. Né? Então, eu trago o vendedor. Uma ideia muito boa, né? Para poder ter um portfólio maior de produtos. Mas a gente errou em todas as maneiras possíveis e imaginárias. Então, quando a gente fala aqui do lado do vendedor, a gente não tinha integração. Então, os vendedores tinham que cadastrar produtos na mão, um a um. A gente criou um portal. Era lindo o portal. Mas ainda assim, ele tinha que cadastrar o produto na mão. O vendedor não queria. Então, ele mandava para a gente uma planilha, a gente tinha um time interno que cadastrava esses produtos na mão para o vendedor. Quando a gente olha para o comprador, a gente também errou, porque a nossa comunicação dentro da página de produto, de que aquele produto era vendido por um terceiro, era praticamente inexistente. Tinha lá, mas não era fácil de entender, não era fácil de achar. Então, quando o comprador, quando ele comprava aquele produto, ele não sabia que ia ser entregue por um terceiro. Né? Então, a gente tem uma comunicação aqui super falha. E quando a gente volta para o vendedor, a gente falou do cadastro. Aí, depois que a gente faz essa venda, como é que eu comunico essa venda para o vendedor? Era por e-mail, era por telefone, por sinal de fumaça. E a gente tinha muitos erros, muitas falhas nesse processo. Então, o cliente demorava para receber, porque o vendedor não tinha visto que ele tinha feito um pedido. Como eu não tinha integração, eu fiz um pedido, mando para o vendedor, mas ele já não tem mais aquele estoque, porque o estoque não era em tempo real. E isso criou, assim, uma fricção absurda, tanto com o vendedor quanto com o comprador, e fez isso da minha vida como PM um inferno. Porque o saque explodiu de uma maneira surreal, né? E aí vinha todo mundo no meu, a gente tem que arrumar isso, a gente tem que arrumar aquilo. E a gente demorou muitos meses para resolver o básico, né? Para garantir a clareza na jornada, para mostrar para o cliente que aquilo era um produto vendido por terceiro, para reduzir essas fricções e dar previsibilidade para todos. E também conseguimos evoluir para as integrações com os novos sellers. Né? A segmentação por tribo, falando, vamos trabalhar com esse tipo de produto primeiro, depois com outro, e trazer isso. E, com o tempo, o design também evoluiu com o produto e passou a representar melhor a marca. Mas, assim, foram muitos meses de muitas dificuldades. Né? E aqui as consequências dessa má experiência. Então, os erros de design nessa jornada, ela fez com que o nosso saque ele explodisse. Total. Então, ele sobrecarregou o nosso time de atendimento num nível que a gente precisava contratar mais gente para dar conta dos chamados. Então, a gente teve um aumento de 10 vezes nos chamados por telefone e por e-mail, só porque uma comunicação não estava clara. Né? E isso aqui eu estou falando dos compradores. Não estou nem falando dos vendedores, porque os vendedores tinham acesso mais direto ao nosso time. Os compradores eles tinham que vir a saque. Reclame Aqui cresceu 3 vezes. Todo mundo estava insatisfeito. Demora, produto errado, produto quebrado, enfim. E as dúvidas eram sempre as mesmas. Né? Cadê meu pedido? Quando é que eu vou receber? Qual é o prazo de entrega? Cadê o código de rastreio? Porque o vendedor postava, ele mandava o código de rastreio para a gente, mas a gente não tinha como mostrar aquilo para o comprador. Então, era tudo muito difícil. Era uma experiência muito ruim, que não só afeta o cliente, né? Ele afeta o nosso time, ele afeta os nossos indicadores, porque, no final, é a reputação da marca como um todo. Né? E foi só depois que a gente redesenhou toda essa jornada, olhando com muito carinho para o comprador, olhando com muito carinho para o vendedor e também para o nosso time de atendimento, que a gente conseguiu aliviar essa pressão e melhorar essas conversões. Então, aqui a gente tem os 3 pontos que são campeões em gerar fricção no nosso marketplace. Então, um onboarding mal feito gera desistência dos vendedores. Né? Então, ou ele é muito longo, ou ele é muito nada intuitivo. O vendedor fala, para que eu vou fazer isso?
né? Para que eu vou entrar aqui? Não quero. Né? Então, quando a gente fala de um checkout que ele é demorado, ele é burocrático, ele tem várias etapas, ele é confuso, ele também derruba a conversão. Né? Então, quando a busca não funciona, o usuário sente que a loja nem sabe, nem tem o que ele procura, por mais que ele tenha. Né? E a gente pode ter um exemplo muito claro. Quando a gente entra na Amazon ou no Mercado Livre, ninguém navega pelo menu. Todo mundo vai direto na busca. Porque tem tanto produto ali dentro que é muito mais fácil eu dizer o que eu quero e ver o que ele me traz de resultado, se eu gosto ou não, do que eu ficar perdendo o meu tempo tentando achar alguma coisa via navegação. Então, quando a gente fala de marketplace, a busca ela é o coração da conversão. Se você não acha o que você quer nos primeiros segundos, a pessoa cai fora. Né? Então, esses erros eles afetam a percepção da plataforma como um todo. Né? Eles minam a confiança, eles prejudicam tanto a aquisição quanto a retenção, que já é muito difícil de conseguir e caro. Né? Mas tem uma boa notícia nisso tudo. É muito fácil resolver esses problemas se a gente tem dados, a gente faz testes e a gente tem uma escutativa para o que o nosso usuário quer, né? Para o que o nosso usuário precisa. E aqui a gente fala de personalização. Então, quando a gente fala de um marketplace, principalmente na busca, né, o cliente ele não quer assim, quem viu isso também viu aquilo, quem comprou isso também quem comprou aquilo. Isso já ficou no passado. Ele quer que a gente saiba exatamente o que ele está procurando. E, para bem ou para mal, temos aí a inteligência artificial que está ajudando muito. Já temos o machine learning, juntando esses dois juntos, a gente tem uma hiperpersonalização. Então, a tecnologia trabalhando a nosso favor. Ela começa a conhecer o nosso usuário com base nas pesquisas que ele faz, com base na navegação dele, e começa a dar sugestões muito mais assertivas que vão de encontro com a conversão. Né? Então, é sobre adaptar a nossa navegação, simplificar as escolhas e também sugerir com muita inteligência. É o timing, a relevância e a empatia com o usuário. E aí, quando a gente fala em testes, né, então a gente precisa muito aprender. E teste, a gente está falando de maturidade de time. Né? O design ele não é só a arte final, ele é uma hipótese. E a gente precisa validar essa hipótese testando. O botão azul ele pode funcionar muito melhor que o vermelho, mas quem vai me dizer isso é o meu teste e são os dados. Né? Então, a gente sempre tem que comparar. E é isso. Então, um bom design é aquele que ninguém percebe, porque tudo simplesmente flui, tudo funciona. Né? Ele é invisível. Então, você não se perde, você não se questiona, você não precisa parar para entender. Um design eficaz, ele impulsiona os KPIs da empresa, sem precisar chamar muita atenção. Ele guia o cliente, ele empodera o vendedor e ele fortalece o negócio. Né? Ele não está só na superfície, só naquele design bonitinho da UI, mas ele também está na conversão que sobe, na retenção que aumenta e no NPS que dispara. Então, no final, o design ele não é só sobre pixels, ele também é sobre o impacto. E é isso, gente. Então, eu sou a Camila, eu sou mãe de 2 meninas, da Sofia, de 6 anos, e da Júlia, de 1 ano. Eu tenho 20 anos de experiência com produto, com UX, com e-commerce em geral. Né? Eu já trabalhei com marketplaces dos mais variados modelos, C2C, B2C, D2C, B2B2C, e nos 5 continentes. Então, tenho projetos no Brasil, América Central, América do Norte, Europa e Ásia. Né? Hoje, eu lidero todo o time de arquitetura de soluções da Vetex nos Estados Unidos e no Canadá. Mas meu trabalho ele sempre teve nessa intersecção entre o design, a tecnologia e o resultado. Né? Então, é isso que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com impacto. E é isso. Então, aqui está meu LinkedIn, meu Instagram. Quem quiser se conectar, vou adorar conversar com vocês, ouvir o que vocês têm para falar, responder dúvidas. Muito obrigada. Uma salva de palmas, pessoal. Cuidando do nosso cronograma, a gente tem tempo para uma pergunta. 3, 2, 1, foi. Não precisa levantar tantas mãos, pessoal, eu fico confuso. Alguma pergunta? Aqui. Você comentou sobre a existência dos dados, né, de conversão lá atrás, naquele exemplo, né, exemplo ruim.
sobre os dados de conversão. Ah, tenho a conversão tanto do login, enfim, da própria conversão, que é a venda, né? Até me perdi na pergunta. E aí isso gera uma quantidade de dados absurdas. Como é que hoje você faz para orientar o teu time, né, para fazer essa curadoria dos dados, né? E aí, porque hoje tudo é dado. O que é dado que importa, o que é dado que não importa, para refletir na tua ação de gestão frente a produto, né, o e-commerce? É uma boa pergunta. Nesse caso, que a gente tinha a conversão do pedido, do pagamento, do não sei o quê, a gente fez uma análise geral e a gente tentou trazer uma conversão real de compra, né? Então, a gente meio que descartou o tempo entre o pedido e o pagamento, mas quais pedidos já tinham pagamentos concretos. Então, a gente calculou uma conversão ali. Porque quando eu faço uma migração, eu preciso comparar banana com banana. Né? Então, eu precisava comparar, porque não adianta eu olhar 70% de conversão de quem põe pedido e 5% de quem paga. Eu tinha que saber, de fato, quantos pagavam, quantos eu vendia. E é isso que a gente tenta trazer para o time, né? Trazer essa sensibilidade de entender aquele dado. Né? Porque dado solto não me traz muita coisa. Eu tenho que entender o contexto desse dado para poder fazer, para interpretar isso e trazer para o dia a dia algo que faz sentido. Né? Então, eu sempre trabalho com as pessoas, esse dado faz sentido? Ele te diz alguma coisa? Ele tem algum significado? Né? Porque fala assim, conversão do pedido. Uhum. Conversão do pagamento. Conversão pós-pagamento. Eu, oi? Né? Então, não faz sentido, está confuso. Então, eu tenho que parar e sentar e entender. E, dessa mesma maneira que esse cliente tinha esse tipo de análise, outros têm outros tipos de funil, outro tipo de jornada. Então, a gente sempre tem que tentar entender do negócio do cliente, como é que isso funciona, tratar esses dados, principalmente quando a gente vai trazer para uma migração para uma nova plataforma, a gente precisa comparar, porque o cliente vai comparar, eu tinha 30% de conversão, agora eu tenho 2%. Não, você não tinha 30%. Você calculava de uma maneira diferente. E ainda você tem que ensinar o cliente como é que se calcula. Você tem que trazer a fórmula para ele, porque você fala, você está doido. Não é isso. A gente fala, você está vendendo 5% mais do que você vendia antes. Não, eu estou vendendo menos. Mesmo que a receita dele esteja alta, ele olha a conversão ali, está menor, ou não está do jeito que ele costumava fazer, então você tem que sempre educar. Né? Então, é algo que a gente tem muito constante no time, esse entendimento, esse aprendizado sobre dados, sobre a importância do dado e a curadoria do dado. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguma pergunta aqui? Não? Então, eu mesmo, eu vou fazer uma pergunta. A última para finalizar vai ser minha. Um tempo atrás eu vi um case que no Marketplace... Quem aqui já ouviu falar a frase, mas é só um botão? Ó, parece que uma galera. Mas é só um botãozinho que a gente vai botar ali. É rapidinho. Vai e bota. Depois a gente vê o que acontece. Eu vi um case que botaram não só um botão, mas na realidade era um campo, pedindo para coletar no Marketplace. E estourou, reduziu em vários milhares de dinheiro por ter botado um campo só. A tua visão, né, o design de experiência, o product design, nesse contexto tem que pensar muito bem para fazer antes. Verdade ou não, ou apenas não é nunca um botão só? Não é só um botão. Não é só um campo, nunca é só alguma coisa. Né? E eu até acabei falando disso ontem, a gente tem que aprender a dizer não. Né? E geralmente esse só um botão vem do CEO, não é? Com certeza. E aí a gente fala assim, tá, e aí? É o meu chefe pedindo para eu... Mas é que eu vi na outra lá que tem esse botão. Então... Eles acabaram de botar? Pois é. E aí, então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade de falar não para o CEO, ou seja lá para quem for, se realmente não faz sentido. Né? Ou então, em vez assim, mas eu quero muito, faz um teste AB. Põe 5, 10% do tráfego para ver, só para validar essa hipótese. Às vezes você está errado e ele está certo e faz sentido de verdade, então você coloca para todo mundo. Ou às vezes você está certo e ele está errado. Então, em vez de derrubar a conversão em milhões e milhões e milhões de receita, a gente só faz Eu sou muito fã do teste AB. Show de bola. Muito, muito obrigado. Palmas, pessoal! Obrigada, gente.